todos e todas. Meu nome é Itamar Hari e a gente vai trabalhar com o conteúdo de ensino religioso, dedicado aos alunos do 7º ano. O assunto, o tema da aula é o diálogo ético entre as religiões. Toda vez que eu tenho a oportunidade de comentar algo sobre o ensino religioso, eu faço questão de frisar algo muito importante para nós na nossa matéria. E lembrar para todos e todas que o conteúdo de ensino religioso, ele não é aula de religião dentro da escola pública. Mesmo porque está na nossa Constituição que o Estado é laico. Estado laico é aquele Estado que não tem uma religião oficial. Estado para um lado, religião para o outro. Então, é importante ficar bem frisado que o ensino religioso ele não é uma catequese dentro da escola pública. Catequese, o que seria? Educação da fé de alguém. E não é o nosso caso. Primeiro, porque, como eu expliquei, o Estado é laico. Segundo, o Brasil é plural. Tem várias e várias religiões espalhadas pelo país. E terceiro, a escola, a pública principalmente, é um lugar de inclusão, é um lugar democrático. A gente sabe que o terceiro segmento que mais cresce hoje no Brasil são as pessoas sem religião. Então imaginem uma pessoa dentro da escola pública que não pertence a alguma religião, tendo que assistir a alguma aula de educação religiosa. Isso aí é errado, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, então o que estuda o ensino religioso? O ensino religioso, ele vai preocupar com a formação integral do ser humano, que inclusive está na BNCC como um dos principais motivos da BNCC, a formação integral do ser humano. Essa formação integral do ser humano vai trabalhar a partir de onde? A gente parte do ser humano em si, independente se ele tem religião ou não. Dessa forma, a gente vai trabalhar a questão, o principal objetivo do ensino religioso. Então, o que é? Principalmente aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, na década de 70, a gente teve um salesiano, o Gruen, que ele separou o ensino religioso escolar da catequese. Dessa forma, ele desenvolveu esse conceito da religiosidade. O que vai trabalhar a religiosidade? O que é? É o sentido último da existência do ser humano. É o aluno como construtor de sentido da própria vida, como sujeito ético, trabalhando nessa questão de aprender a dar sentido à própria vida. Isso seria religiosidade. Também trabalha as tradições religiosas, as filosofias de vida, mas nunca no sentido de doutrinar, sempre no sentido de conhecer. Porque quando a gente conhece algo, a gente passa até a respeitar mais. A gente não pode medir as pessoas pela nossa régua. Sendo assim, lembrando aí do professor Paulo Agostinho, da PUC Minas, do Coração Eucarístico, e da professora Gisele, lá da bela cidade de Poços de Caldas, também da PUC Minas, o ensino religioso ele tem uma vocação para interdisciplinaridade. A Finlândia, que é uma referência aí da educação mundial, uma das principais coisas que eles estão fazendo lá é trabalhando todas as matérias de forma interdisciplinar. Tanto é que eles estão tirando as barreiras entre as matérias. Então, o ensino religioso ele pode ser um conteúdo muito importante para trabalhar em conjunto com as outras matérias. Bom, aí agora a gente começa a nossa aula propriamente dita. O Brasil é plural. É uma frase curta, porém tem um significado enorme, muito grande. Por que o Brasil é plural? Vamos entender isso. Porque tem várias religiões, várias formas de vida, várias culturas, várias etnias, etc. E, por outro lado, logo abaixo, a gente vê uma manifestação ocorrida lá no Rio de Janeiro, falando sobre a questão da diversidade religiosa. E a gente lembra o seguinte, como eu falei no início, o Brasil é um país laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Inclusive está na nossa Constituição. Lembrando que Constituição, ela é um conjunto de leis de um país. Cada país tem a sua, nós temos a nossa. Dessa forma, a gente pensa o seguinte, por que, sendo que o Brasil é laico, ele possui liberdade religiosa, está prevista em lei, por que precisa de uma manifestação para pedir respeito sobre a diversidade religiosa?
Então fica essa dúvida. Por que isso? Porque a gente sabe que às vezes na prática isso não acontece. O respeito com a religião do outro não acontece. O Brasil, infelizmente, é um dos países que ainda tem uma intolerância religiosa muito grande. A gente vai falar um pouco mais de intolerância religiosa lá na frente. A gente vai ver, por exemplo, que a mãe Gilda, ela morreu por causa da intolerância religiosa no país. Inclusive, tem até um dia dedicado à intolerância religiosa por causa da morte dessa mãe de terreiro, chamada Mãe Gilda. Esse dia é o dia 21 de janeiro. Para a gente pensar essa questão da diversidade religiosa, para poder entender o respeito dessa diversidade religiosa, a gente tem que imaginar o seguinte: precisa de algumas atitudes. Diálogo, respeito, empatia e solidariedade. Mas é interessante entender o que é o diálogo. Será que nós estamos sabendo dialogar de fato? O diálogo é apenas uma conversa entre uma pessoa e outra? Com certeza não. Um diálogo começa quando eu começo a dialogar comigo mesmo. Quando eu procuro entender com quem eu estou conversando, e daí sim eu posso partir para um diálogo com o outro. Tem um livro fininho chamado O Monge e o Executivo, onde um empresário ele vai para um monastério conviver com o monge durante um tempo para poder aprender algumas técnicas para trazer para o mundo empresarial. Chegando lá, né, nesse monastério, com 2 minutos de conversa, o monge já percebeu algo complicado na relação do empresário. Ele disse para ele: olha, nós estamos aqui, não tem 2 minutos, mas você tem um problema sério, você não está sabendo escutar. Eu estou conversando com você se você já está pensando na próxima pergunta, na próxima conversa. Conversar exige tranquilidade. Outro dia eu li, tem curso para aprender a escutar. Talvez hoje no mundo moderno, nessa rapidez na nossa vida, a gente está com esse grande problema de escutar. E para escutar, né, a gente precisa começar a escutar para poder aprender a ter um certo diálogo. Respeito. O respeito, eu preciso entender a posição do outro, eu preciso caminhar com os pés do outro, eu preciso, para poder ter um respeito, procurar saber por que o outro pensa, acredita ou faz aquilo. Eu não posso querer medir as pessoas pela minha régua. Como a gente falou lá atrás, o Brasil é plural, cada pessoa pensa de uma forma, acredita de um jeito, se posiciona. Eu tenho o direito de discordar, é normal. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas é preciso respeito. E quanto mais eu respeito o outro também me respeita. Tem que ser uma via de mão dupla e não uma via de unilateral. E, no caso também, para a gente trabalhar a questão de diversidade religiosa, é preciso das pessoas passarem a ter mais empatia. Empatia, a gente lembra, fala, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não é só isso. É a capacidade de se colocar no lugar do outro emocionalmente falando. Procurar sentir o que o outro está sentindo. Ou então até precisa caminhar com os pés do outro, com o calçado do outro, para você entender o que o outro está sentindo. Então, empatia é um pouco além de compaixão. Empatia não é dó, que é um sentimento que, inclusive, a gente nem deve ter pelo outro ser humano. E, finalmente, solidariedade. A solidariedade é o quê? A gente está ajudando o outro sem esperar nada em troca. Eu não posso ajudar, falando lá na frente eu vou receber algo em troca. Não, ajuda porque a espécie é o ser humano. A gente sabe que nós, seres humanos, nós somos iguais enquanto espécies, mas muito diferentes de nossas particularidades. Hoje uma pessoa precisa, de repente sou eu. Amanhã, outra pessoa. E a vida segue. Porque quando não tem aquelas 4 atitudes que a gente trabalhou anteriormente, a gente lembra que vai começar um certo preconceito, uma discriminação, intolerância e o fanatismo. O preconceito, a gente sabe que a língua brasileira, né, português, às vezes algumas palavras é a união de 2 outras. Ali nós temos, acontece isso. O pré ali significa o quê? Antes. Né? Pré-primário, antes do primário, pré-vestibular, antes do vestibular. Pré-conceito, antes do conceito. Eu imagino algo
não passo pelo crivo da razão, como diz muito bem a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, e crio uma ideia daquilo e sigo, sem pensar no realmente. E com isso acontece a discriminação. Discriminar quando já é a mais ação. Eu já separo, eu segrego algo ou alguém por causa de um pensamento preconceituoso que eu tive. Isso ainda não chega na questão do racismo, ainda não. A gente fala um pouco depois. Um exemplo. Quando eu estudava, muitos anos atrás, na faculdade, teve um problema lá e foi necessário chamar os agentes da lei para poder lá fazer um BO. E no momento, quando estava lá no BO, como eu estava envolvido no processo, eu estava lá ajudando a resolver. O agente da lei que foi responsável para poder fazer o BO, chegou para mim e falou assim, e você aqui é o quê? Você é o segurança? O que ele fez? Teve uma ideia preconceituosa, ele imaginou, pensou, falou, esse rapaz não é desse lugar. Porque antigamente, quando eu estudava, não tinha as cotas, né? Então, a população negra dentro das universidades era muito pouca. Então, ele já teve o preconceito e já discriminou. Falei, não, eu sou estudante, tal. Mas ficou isso. E em nenhum momento ele me agrediu. Ele só que, no pensamento, que a gente entra na questão até do racismo estrutural. É normal, alguns lugares, ter mais negros ou não. Lembrando também, eu gosto sempre de comentar sobre isso, geralmente os preconceitos e a discriminação acontecem mais com as minorias. Quando eu falo minorias, não quer dizer em quantidade apenas, tá? Quer dizer em representatividade. Exemplo, na sua escola, provavelmente, a minoria dos professores são negros. Aqui, nesse belo trabalho aqui da Rede Minas, provavelmente, a minoria dos professores são negros também. Os vereadores da sua cidade, provavelmente, tem poucos negros e poucas mulheres. Então a gente pensa, negro e mulher. Negro é a maioria da sociedade brasileira, mais de 50%. As mulheres também. Mas eles não deixam de ser minoria, porque a gente pensa na questão da representatividade. Se a gente for pensar, por exemplo, no Congresso Nacional, quantos negros tem? Negro, minoria. Quantas mulheres tem? Minoria. LGBT, minoria. PNE, que são os portadores de necessidades especiais, também minoria. Então, quando a gente ouvir falar minoria, nem sempre é a quantidade, isso quer dizer a questão da representatividade. Ok? A intolerância, tendo preconceito e a discriminação, vai cair na intolerância. A intolerância é o quê? Eu não respeitar o que o outro pensa, o que o outro acredita. E isso é complicado, porque isso acaba caindo no fanatismo religioso. Cair no fanatismo religioso pode ser que entra no fundamentalismo religioso. A gente começa a ver mortes, tragédias, destruições, simplesmente por causa da religião do outro. A gente estava falando isso no início da aula. Como que acontece, como que é complicado quando a gente não entende a empatia, não tem solidariedade, não tem respeito pelo que o outro é ou pelo que o outro acredita. E como que a gente faz para poder lá não ter preconceito, racismo, exclusão, esse tipo de coisa? É conhecimento. Tem uma série interessante, eu até gosto, chama Vikings, que quando eles foram num país para poder saquear tudo, levar tudo para o país deles, quando eles chegam nesse país, eles começam a saquear, pegando as pedras preciosas, ouro, e vai matando os padres que estavam, uma espécie de um convento. Quando foi matar um dos padres, esse padre falou à Liga dos Vikings. Quando ele falou à Liga dos Vikings, quem estava organizando a expedição, que era um sujeito chamado Ragnar, falou assim, ó, esse não. Ele separou esse padre, que se chama Adestan, e acabou matando os outros e pegando todas as pedras preciosas e voltando lá para o país deles. Quando chegou no país, o imperador da época gostou muito, porque tinha muita pedra preciosa, ouro e tal, ele falou o seguinte, olha, como prêmio, todos vocês que participaram dessa expedição, vocês farão o seguinte, pode pegar algo para você. Todos os soldados pegaram uma pedra preciosa, ouro. O Ragnar não, ele pegou o padre, falou, eu quero esse. Todo mundo estranhou, falou, por que você pegou o padre? Ele falou, porque eu peguei, na verdade não foi só o padre, eu peguei o conhecimento. Porque sabendo a língua dos vikings, o padre foi muito útil a Ragnar. Tanto que esse Ragnar mais tarde virou imperador. Mas aí é outra história. Eu estou lembrando isso aqui só para a gente ver a questão da importância do conhecimento. E do conhecimento, a gente vai lembrar o seguinte, o conhecimento, às vezes a gente pensa que o conhecimento está ligado mais a livros, biblioteca, claro, o estudo é muito importante, mas a gente pode buscar o conhecimento em outros lugares, através da arte.
Isso aqui é um belo grafite feito na cidade de Porto Alegre, né? Capital lá do Rio Grande do Sul. O grafite que, inclusive, é um dos elementos do maravilhoso movimento social cultural hip hop, né? Que ainda tem o basquete de rua, tem a música, tem o rap, né? Inclusive o rap. Como é que a gente não busca um conhecimento no rap? É impossível a pessoa acabar de ler uma letra no rap ou escutar e não estar pelo menos mais inteligente. Independente se gostar do estilo ou não, não interessa. Mas aquela letra ali traz muito conhecimento para a pessoa. E outra coisa que às vezes não é muito valorizado, mas vale lembrar. Aqui é uma anciã, lá da Tanzânia. Imagina a cultura oral, a importância. Tem lugares no Brasil, tem tribos no Brasil que não tem a cultura escrita. É apenas repetida, dos ancestrais um para o outro. Falando aqui da África, da Tanzânia, a gente precisa lembrar que a África é um continente, né, gente? O continente é o maior, inclusive, que tem mais países. Tem mais de 50, 54 para ser mais exato. A gente tem uma mania de imaginar que às vezes a África é um país pequenininho. Não é. Aí, a África é um continente com mais de 50 países. Eu gosto bastante de frisar isso. E tudo isso lembrando, né, o motivo dessa aula de hoje, para a gente lembrar que a liberdade religiosa, ela é algo, tá, que está previsto, inclusive até em uma lei universal, que chama Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, que lá instrui, lá comenta, lá fala que a liberdade religiosa de crença, ou a liberdade de não ter nada, precisa ser respeitada. Inclusive está na nossa Constituição Federal de 1988, que a liberdade religiosa é algo que existe, que precisa ser cumprida. E, como eu falei lá no início, no dia 21 de janeiro é comemorado o Dia da Intolerância Religiosa, que infelizmente foi o dia da morte da mãe Gilda, que morreu por causa da intolerância religiosa. Aliás, aqui no Brasil, a gente precisa de muita manifestação. Tem o 20 de novembro, né, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, foi o dia da morte do Zumbi dos Palmares. Por quê? Porque, às vezes, está previsto em lei algumas coisas, mas não são respeitadas. Aqui, e o que as religiões estão fazendo isso? O que elas estão pensando sobre a questão da gente imaginar a questão do respeito com outros? Aqui foi em 2016, na cidade de Assis, na Itália, teve um encontro de mais de 450 líderes religiosos que falaram o quê? Procurando, eles não estavam preocupados com o que separava, estavam preocupados com o que une. E qual que era a grande preocupação deles? Única e exclusivamente a paz. Aqui nós temos símbolos de algumas religiões, né? O cristianismo, os muçulmanos, o judaísmo, inclusive os muçulmanos é a religião que mais cresce hoje em dia. Pode ser, tá, que no final do século, conforme os estudiosos, eles até ultrapassem a maior religião do mundo, que ainda é o cristianismo. Lembrando que quando eu falo cristianismo, são todas as religiões, né, quem acredita lá em Cristo. Aqui nós temos também o hinduísmo, né, que é a terceira religião maior. E eu queria agradecer e lembrar o seguinte, que o ensino religioso, tá, é uma matéria que ele te ajuda. Geralmente o professor ele trabalha em todas as salas da escola. E por esse fato de ele trabalhar em todas as salas da escola, ajuda bastante ele fazer esse belíssimo trabalho que eu tenho certeza que todos os professores de ensino religioso ajudam a desenvolver. Então é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto.